Ok? Eu quero compartilhar com você o tema dessa palavra, né? Eu disse que eu me sinto em casa, né? E eu quero te mostrar algo. O tema é o que atrapalhou minha prosperidade financeira. Eu quero falar de mim, ok? Pensa num cara que era enrolado financeiramente quando era novo. Pastor, mas o senhor tem cara de novo, obrigado. Eu ouvi esse pensamento do irmão ali, né? Mas tipo assim, pensa num cara enrolado. Eu tenho 53 anos de idade, né? E quando eu tinha lá meus 19, 20, pensa, né? Eu já estava no mercado financeiro e assim, como office boy, né? Começando e tal. E quando eu completei 18 anos, me deram um negócio, um satanás chamado cheque especial. Aí, meu irmão, pensa num demônio que ficou perturbando a minha vida por décadas. E depois me deram um negócio do cartão de crédito também. E aí depois, e aí vai, né? Um demônio chama o outro. Aí, rapaz, pensa a dificuldade. E se lá naquela época, com 20 anos de idade, alguém chegasse para mim, um profeta, e dissesse, você vai cuidar do dinheiro dos outros, eu não ia acreditar. Porque eu não conseguia cuidar do meu. E eu acredito que Deus pode mudar a nossa história, a Bíblia tem princípios, a gente tem que fazer a nossa parte. E eu quero compartilhar com você erros que eu cometi, né, o que atrapalhou a minha vida financeira. Olha esse texto que está em Jeremias 29, coloca o slide ali, ó. Jeremias 29, 11, diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Sabe que Deus, se a gente está alinhado com Deus, entenda, o querer vem dele e o efetuar vem dele. Se a gente está alinhado com Deus, até o que a gente quer veio dele. Você entende? Agora, por que pode dar errado se Deus já quer? Pode até deixar o banner aí direto. Deus já tem um plano melhor do que o meu para que eu possa avançar e crescer. Ele quer nos dar o fim que a gente espera ter, alcançar aquilo que a gente quer alcançar. E por que às vezes dá errado? Porque existe uma parte de Deus, existe uma parte nossa. Existe uma parte que Deus não vai fazer para a gente. E muitas das vezes era esse o meu erro. Então, para a gente começar logo e entrar direto, vai ser assim, um bate-papo. Não pense que é uma pregação, é um bate-papo. E talvez você vai se ver em alguns pontos desses que eu vou falar aqui. E eu tenho certeza que corrigir esses pontos vai mudar a nossa história. Claro que é um monte de coisa. Mas eu queria que antes, se puder tirar daqui, é só um pouquinho, isso aqui, o pessoal do backstage, porque eu vou passar um vídeo e eu vou explicar ele, é 1 minuto. Mas que eu quero que você veja entre a primeira casa e as casas que eu construo para vender. Ok? E eu vou te falar o que é que tinha de errado, que teve que ser consertado para que essa transição acontecesse. A primeira casa é quando o meu filho tinha 28 anos de idade. Hoje ele é casado, já está vindo a minha netinha, ele é médico. Mas quando ele nasceu, eu arrumei uma câmera emprestada, você imagina, eu estava lascado, né? Então, não tinha celular que gravava. Então, eu arrumei uma câmera emprestada, e com essa câmera emprestada eu gravei. Meu filho ia chegar da maternidade, eu gravei. Por quê? Eu morava, você vai ver a casa que eu morava, em 3 cômodos. Né? Não tinha vidro no basculhante, é porque não tinha janela, então não tinha vidro no basculhante. Quando o Mateus nasceu, a gente já tinha colocado um piso baratinho lá, mas nem isso tinha, não tinha porta no banheiro. Então eu sei da onde que Deus me tirou, o que Deus pode fazer na nossa vida. Então não é uma teoria. E aí tem até uma legenda, porque como o áudio é 28 anos atrás, o áudio é ruim, e você vai ver que eu já acreditava no futuro, mas eu não sabia como chegar lá. E sabe qual é a parte boa? Você não sabe, mas Deus cria o caminho. Não é que Ele conhece o caminho, Ele cria um caminho que te leve até lá. Então, eu vou passar esse vídeo e a partir daqui eu te mostro qual é a diferença entre a primeira casa e as outras casas que eu fui construindo para vender, que é de alguns anos para cá.
Ok? E aí preste atenção, porque tem hora que eu estou falando lá, 28 anos atrás, dizendo para o meu filho que ia chegar, dizendo assim que era a casa do papai. Porque se você não acredita no futuro, você nunca vai querer ir para lá. Então você precisa entender que o futuro não começa daqui 5 anos, ele começa agora dentro de você. Ele não começa quando as coisas começarem a dar certo. Agora que talvez as coisas estão dando errado, ele começa agora, com mudança de mentalidade e principalmente acreditando que Deus pode mudar a nossa história. Então, veja esse vídeo aqui, 1 minutinho. E a casa do papai, ó. Aí só tem uma cozinha improvisada aqui naquela porta ali, um banheiro, uma área de serviços e o quarto do neném e do papai. Assim que é a casa do papai, ó. E aqui é o outro lado da casa do papai. Ó, como é que era. Agora quando tu estiver vendo, deve estar bem diferente. Agora que tu estiver já crescidinho, grandinho. Mas nós vamos entrar lá dentro para tu ver. Aqui nós estamos entrando na cozinha. Agora nós estamos no banheiro, máquina de lavar a roupa da mamãe, o tanque. Estamos indo pro quartinho do neném. E da mamãe e do papai. Ó, o guarda-roupa, a porta que vai pra sacada. Coisinha do neném, ó, os brinquedinhos, televisão, a mordomia. E aqui que é a casa da gente, viu, neném? Só que quando você estiver grande vai estar bem diferente. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood. And what He did for me on Calvary is more than enough. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Deus pode fazer na nossa vida. Então, queridos, não é uma teoria, é o que Deus faz. Mas Deus não vai fazer o que cabe a nós. Quem tem que estudar? A gente. Quem tem que levantar cedo? A gente. Quem tem que correr atrás? A gente. Agora, quem vai fazer o que a gente não pode? Aí é Ele. Quem vai abrir as portas? É Ele. Quem vai dar oportunidade? É Ele. Então, qual a diferença entre a primeira casa e as outras? Qual a diferença? Agora nós estamos começando um projeto de fazer um condomínio. Mas é o mesmo cara daquela casinha lá do início, há 28 anos atrás. Fala com a pessoa que está do seu lado, se Deus fez com ele, faz contigo também. Nós somos frutos das nossas escolhas. Nós somos frutos das nossas decisões. Sabe? Não é do dia para a noite. Então eu quero te mostrar aqui o que atrapalhou a minha prosperidade. Estou falando de você, estou falando de mim. Primeira coisa que atrapalhou a minha prosperidade, está aqui. Eu gastava mais do que ganhava. Não olha para o lado que pega mal. Eu estou falando de mim, hein? Eu gastava mais do que ganhava. E o nosso problema acha que não, é só fazer isso aqui, vai funcionar. Parece que a gente vai acordar de manhã, vai ter uma ideia, a nossa vida vai mudar. Pode acontecer? É raro, mas pode acontecer. Mas para a maioria não é assim. Olha o que diz a Bíblia, Provérbios 21, versículo 20. Está tudo no slide, só ir passando. O homem sensato, é a Bíblia, não sou eu. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura. Viver como? Na riqueza e na fartura. Mas o insensato não. Por quê? Gasta tudo que ganha. Está na Bíblia. A Bíblia está dizendo assim: o que dá errado na nossa vida não é o governo.
Ele pode atrapalhar, mas não é ele. Não é o meu patrão, não é. Porque a Bíblia está dizendo que na casa daquele que é sensato tem o suficiente para viver na riqueza e fartura. Mas na casa do insensato não, por quê? Por causa do hábito de gastar tudo que ganha. Tem gente que já gastou o 13º do ano que vem, porque esse ano já gastou no ano passado. E se o 13º não vier, lascou, não tem Natal. Por quê? Porque a gente não aprende sobre finanças. A gente devia aprender na escola, mas não aprende. A gente devia aprender em casa, mas não aprende. Sabe? A gente não busca aprender. Agora eu estou escrevendo um livro de finanças. De investimento. Agora, por quê? Eu comecei a ensinar meu filho sobre dinheiro com 6 anos de idade. De uma maneira que ele consiga entender. Porque meu pai era pobre, mas ele era um bom administrador da pobreza dele, mas não ensinou os filhos. Aí os filhos apanhou igual cachorro sem dono. Pensa o tanto que a gente apanhou. Então, assim, a Bíblia está dizendo que se você gastar mais do que ganha, vai dar ruim. Está na Bíblia, não precisa ir para a internet saber disso. E o que acontece? Não importa quanto dinheiro vai passar na sua mão, importa quanto vai ficar. Porque o que vai mudar a sua vida não é quanto passa, é quanto fica. Fala com a pessoa que está do seu lado, é quanto fica. Quanto passa, você não vai nem lembrar. Então esse aqui era o meu erro número 1. Eu gastava mais do que ganhava. E não tem jeito, pode pegar a biografia, eu gosto, tem no YouTube, história dos homens de sucesso. Os caras que inventaram as coisas, fizeram grandes coisas, começa geralmente assim, e pegaram todas as suas economias e aí fez alguma coisa. Pegou o quê? A economia. Então, primeira coisa que a gente precisa mudar como padrão na nossa vida, parar de gastar mais do que ganha. Eu sei que aqui em Araçatuba é diferente, eu só estou contando a minha história. Então veja bem, não adianta, por mais que Deus derrame a bênção, só vai passar. E aí, não vai mudar a nossa vida. Segundo erro que eu cometia, não tinha prioridade. Pergunta a pessoa que está do seu lado, qual a sua prioridade para esse ano? Porque o grande erro que eu não tinha prioridade. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que é prioridade? Imagina o seguinte, seu foco na sua casa é trocar o sofá da sala. Prioridade número 1, trocar o sofá da sala. Deixa eu te perguntar uma coisa, de repente, a TV 60 polegadas entra em promoção a 50% de desconto. Está caro ou está barato? Se não é a tua prioridade, está caríssimo. Porque o nosso problema é que se tiver em promoção é a nossa prioridade. A nossa prioridade é que vai botar ordem nas coisas. Olha o que a Bíblia diz, não sou eu não. Provérbios 24, 27, ó. Olha o que ele diz, só passar o vídeo. Isso. Não construa sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo que pode ganhar a vida. O cara começou a trabalhar, nem está ganhando a vida, troca de carro. Ah, pastor, mas eu tenho que trocar 4 pneus. O homem é um ser estranho. É o único que acha que vale mais a pena trocar o carro do que trocar os 4 pneus. É incrível. Estou começando a ouvir um barulhinho aqui. Ó. É mais fácil trocar o carro do que arrumar o barulho. Por quê? Não tem prioridade. Olha assim, não construa sua casa, nem forme o seu lar, até que suas plantações estejam prontas. Por quê? Porque é de lá que vai vir o sustento. Antes de investir em qualquer coisa, nós temos que investir na nossa renda, naquilo que vai produzir renda. E o meu problema era a falta de prioridade. Quem lembra quando lançou aquele CD que tinha lá uma memória e não deixava pular? Quem lembra? Pô, ninguém lembra? Impossível. Lembra, né? Eu sei a sua idade, irmão. Mas olha só, mas o resto lembra também. Eles só não quiseram confessar. Aí o homem, eu ficava maluco. Eu queria o CD que não vai pular, lá do carro. Ou seja, não tinha dinheiro para um monte de coisa. Mas arrumava dívida para comprar um raio de um CD. E naquela época era em dólar. Você lembra disso, irmão? Era em dólar. Eu lembro que eu paguei, não lembro quanto que era o dólar, mas 120, 150 dólares. Eu pagava 10 dólares por mês. Pensa nisso. Fala com a pessoa que está do seu lado, qual é a tua prioridade para esse ano?
Meu irmão, deixa eu te dizer, quem não sabe para onde vai, vai rápido para o lugar errado. Você está entendendo ou não? Quem não sabe para onde vai, vai pegar carona para chegar rápido, para descobrir que não era lá. E o pior, tem carona para ir para o lugar errado, para voltar tem que ser a pé. Você entendeu ou não? Você imagina o Elias, 40 dias, 40 noites, indo para o lugar errado. Depois tem que voltar 40 dias e 40 noites para o lugar certo. Fala com a pessoa que está do seu lado. Isso acontece com quem não tem prioridade. Quando acorda, está no lugar errado. Você entendeu ou não? Está aqui na Bíblia. A Bíblia está dizendo, você vai construir alguma coisa, primeiro forge o que vai sustentar todas essas coisas. Então, a falta de prioridade. Esse aqui era um grande problema meu. Terceiro problema. Não vivia dentro da minha realidade. Eu sei que aqui em Araçatuba não acontece isso, mas lá no Rio, irmão. Agora, olhe só, você pensa que é coisa de hoje? Olha o que diz Provérbios 13, versículo 7. Algumas pessoas não têm nada, a pessoa não tem nada, mas fazem de conta que são ricos. Ali, ó, Provérbios 13, 7. Algumas pessoas não têm nada, mas fazem de contas que são ricas. Outras têm muito dinheiro, mas fingem que são pobres. Vocês já viram aqueles coisinhas na internet dizendo assim, finja ser pobre? O cara nem sabe, está aqui na Bíblia. O cara está dizendo assim, tem gente vivendo fora da realidade. Ou seja, o texto está dizendo, ele não tem nada, mas quando você olha para ele, parece que tem tudo. Mas não tem onde cair morto. E o que é isso aqui? Filipenses 3,16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. É que a gente só leva isso aqui para o lado espiritual. Repita comigo, eu preciso viver dentro da minha realidade. Por exemplo, teve uma época na minha vida que eu não podia ir para New York. Aí eu ia para Nova Iguaçu. Conhece Nova Iguaçu? Lá no Rio? É Nova Iguaçu. Aí eu ia para Nova Iguaçu, era o que podia. Por exemplo, hoje eu posso passar férias em outros lugares, mas houve uma época na minha vida que eu ia para um resort que tinha lá em Volta Redonda. Conhece Volta Redonda? Volta Redonda, no estado do Rio. Eu ia para um resort que tem lá, sabe como é que chama? Casa de Papai. 30 dias comendo de graça. Casa de Papai. Pensa num resort bom. Parece que comida brota na geladeira. Na Casa de Papai. Lembra da época que você era criança? Passa o cheque. Lembra disso? Eu sei a sua idade também. Olha só. Então assim, eu ia para a casa do papai. Era o que podia. Ficava lá 20 dias, 30 dias. Era o que podia. Hoje eu posso ir para outros lugares. Por quê? Porque enquanto eu não aprendi a viver dentro da minha realidade, a minha realidade era ruim. E eu criava cada uma pior que a outra. Então esse foi o terceiro erro que eu cometi. Agora o quarto erro. Desperdiçava o tempo de fartura. Isso aqui é terrível. Porque depois dá um aperto no coração. Fala, para que eu gastei com aquilo? Para que eu peguei aquele dinheiro e fiz isso? Olha o que a Bíblia diz, Gênesis 41, 29. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. Vai ter o quê? Grande fartura. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades e os guardem. Fala com a pessoa que está do seu lado, todo mundo tem um tempo de fartura. Até o Egito. 7 anos de... Agora deixa eu te falar, os 7 anos de fartura veio só para José? É isso, veio só para José os 7 anos de fartura? Não, veio para o Egito todo, mas qual o único cara que em 7 anos de fartura soube aproveitar? José. Foi o único cara. A fartura veio para todo mundo. Só José soube viver no tempo de fartura. E aí, sabe o que acontece? O que você faz no tempo de fartura determinará como você vai passar o tempo de escassez. Porque veja bem, tempo de crise. Repita comigo, crise. Tem gente que detesta esse nome, crise. Mas deixa eu te dizer uma coisa, no tempo de crise, o dinheiro muda de mão. Ah, o dinheiro sumiu, o dinheiro não some.
Hipoteticamente, se na crise tem 5 trilhões de dólares, vai continuar tendo, só vai estar na mão de alguém. No tempo de crise, aquilo que você compraria por 1 milhão, você compra por 700. No tempo de crise, aquilo que você compraria por 100, você compra por 50. Mas quem é que vai ter esse benefício? Quem se preparou no tempo de fartura. E isso acontecia comigo, eu desperdiçava o tempo de fartura. E aí eu falava, puxa, mas... E eu estava sempre perdendo, sempre atrasado, sempre fora do time. E você precisa entender que dentro da realidade de cada um tem um tempo de fartura. E o problema é que tempo de fartura, se você não aproveitar direito, não adianta ficar dizendo, estou doido para chegar outro tempo. E sabe o que aconteceu nesse tempo de crise? Porque José se preparou e soube usar o tempo de fartura, Faraó ficou mais poderoso na crise do que ele já era. É só você olhar para a crise que a gente viveu do Covid. Empresas quebraram, mas quantas empresas bombaram de vender? Quantas empresas cresceram cada vez mais? Por quê? Na crise as coisas mudam de mão, ali também mudou de mão. Agora, deixa eu te falar, o que mais impactou a minha vida, e eu quero me estender um pouquinho sobre isso. E eu estou falando aqui a minha realidade, você pegue aquilo que cabe para você. Quinto erro que para mim foi pior do que todos os outros. Esse aqui, eu não era dizimista. Quando eu nasci, meu pai já era pastor. Eu tenho 53 anos de idade, meu pai tem 59 de pastor. Então, quando eu nasci, eu já ouvi sobre dízimo, sobre oferta. Mas eu começava o ano, e começava a querer entregar dízimo, conseguia entregar em janeiro, fevereiro não, março sim, abril não, maio não, e agora só o ano que vem que eu vou tentar de novo. E sabe qual que é o grande problema? A gente tem gente na internet, não sei se vocês já ouviram, dizendo que dízimo é coisa do Antigo Testamento. Quem já ouviu isso? Dízimo é coisa do Antigo Testamento. Antes de eu mostrar no Novo, me diz qual testamento está escrito? Bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. Qual testamento que está escrito? No Antigo. Você vai transbordar para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. Está onde? Antigo. Todas as bênçãos que você lembrar, está no Antigo Testamento. Aí os caras da internet dizem que só o dízimo não vale. Ué, então se o Antigo Testamento não vale nada. Porque Jesus lá na frente também não confirmou. É isso mesmo, está valendo. Bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. Tudo que tocar a sua mão prosperará. Está escrito aonde? Lá no Antigo Testamento. Mas deixa eu te mostrar mais especificamente. Primeiro, Novo Testamento, Mateus 23, 23. Aqui Jesus está conversando com os escribas e fariseus. Olha o que diz. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endo e do cominho. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus, irmão, não dava para enganar Jesus. A mulher lá do poço de Samaria disse, eu não tenho marido. Aí Jesus mandou o pau, falou assim, você realmente não tem não, mas o que você tem não é teu, por isso que você não tem. E os 5 que você já teve também não era teu. Então não tem isso. Você entendeu? Não tinha com Jesus assim meio termo. E olha o que Jesus vai falar de fariseu hipócrita. Ele arrebenta, ai de vós, escriba e fariseu hipócrita. Mas eu tenho que dar um testemunho de vocês. Qual é o testemunho que ele está dando? Vocês são tão dizimistas que vocês dão dízimo do endro, do cominho e do hortelã. Sabe o que diz? Vocês não dão só do que ganha. Vocês dão até do tempero que vocês recebem. Mas aí ele vai fazer um porém. Ele diz... E desprezais o mais importante da lei. Qual é? O juízo, a misericórdia e a fé. Agora, olha o que Jesus vai mandar. Deveis. Não é assim, é um opcional. Ele está dizendo, deveis, porém, fazer essas coisas. Desprezar, é o juízo, misericórdia e a fé. E não omitir aquelas. Qual é aquelas? Dízimo do endro, do cominho e do hortelã. Se você queria um texto no Novo Testamento que manda dar dízimo, foi só Jesus que mandou. Serve ou não serve? Os caras falam que não tem dízimo no Novo Testamento porque não lê Bíblia.
Jesus aqui falou, ó, vocês têm que continuar sendo dizimista, mas ter misericórdia, ter fé, ter justiça. Agora veja bem, chegou um momento que Jesus morreu. Depois ressuscitou e depois foi para o céu. E aí vem Paulo ensinar sobre dízimos para os hebreus. Olha o que diz. Hebreus 7, 8. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali porém aquele de quem se testifica que vive. Qual que é o único na Bíblia que morreu e a Bíblia testifica que ele vive até hoje? Quem é? Jesus. Então Paulo, depois da ressurreição de Jesus, Jesus já estava no céu, está ensinando que antes de Jesus, quando a gente entregava nosso dízimo, a gente entregava para homens que vão morrer. Depois de Jesus, quando você e eu entregamos nosso dízimo, quem recebe é Jesus. Você entendeu isso? Diga amém. Novo Testamento. Agora, deixa eu te mostrar por quê que o diabo insiste em provar para crente que dízimo é coisa do Antigo Testamento. E aí agora você vai entender, porque isso carrega uma bênção. Carrega o quê? Dízimo carrega uma bênção. Aliás, 3. Eu vou mostrar para você. Passa para mim. As 3 bênçãos do dízimo. Olha que texto, você nunca leu, né? Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Pergunta a pessoa que está do seu lado, você entrega dízimo aonde? Responde para ele, casa do tesouro. Fala com ele, dízimo você não entrega onde você quer, é na casa do tesouro. Fala assim, você está sentado na cadeira da casa do tesouro. É porque tem crente que acha que pode administrar dízimo. Não, eu vou entregar a cesta básica. A cesta básica é outro tipo de bênção. É ação social, não é dízimo. Agora escute só. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é que diz? Primeira bênção do dízimo, olha aqui. Que vos advém a maior abastança. Quando você entrega dízimo, você está abrindo um caminho para um aumento da sua bênção. Irmão, eu só estou lendo a Bíblia. Se você não crê, eu vou continuar sendo dizimista do mesmo jeito. Porque eu sei, a primeira casa, lembra da primeira casa? Se eu for falar o que tinha nas outras e não tinha naquela, uma delas é que nas outras tinha dízimo. Você está entendendo ou não? Então eu estou falando da minha experiência. Então eu vim compartilhar meu testemunho. Que vos advém a maior abastança. A primeira bênção do dízimo, quando você entrega o seu dízimo, você tem que ter a consciência que você está abrindo um canal de Deus para que venha a maior abastança. Segunda bênção do dízimo, o fruto do seu trabalho vai ficar contigo. Fala com a pessoa que está do seu lado, você tem direito ao fruto do seu trabalho. Aqui está escrito, ó, para que não vos consuma o fruto da terra. Deixa eu dizer uma coisa para você, naquela época tudo era agrícola, tudo. Então se viesse uma peste de gafanhoto, acabou, só no próximo ano, eles podiam até morrer de fome. E a Bíblia está dizendo, quando eu trago o meu dízimo, o fruto do meu trabalho tem que ficar comigo, diz o Senhor dos Exércitos. Você entendeu isso, amém? Então a primeira bênção do dízimo é que eu abro uma janela do céu para maior abastança. A segunda bênção do dízimo, o fruto do seu trabalho ficará contigo. Deixa eu te dizer uma experiência que eu tive nos meus negócios. Um dia eu descobri que eu fui lesado em 10 mil reais. Numa das obras. 10 mil. Irmão, eu creio, eu vou continuar sendo dizimista, mesmo que eu tenha descoberto 10 mil. 6 meses depois, Deus colocou... 6 meses não, perdão. Algum tempo depois, Deus colocou o cara ligado ao que me lesou, num negócio que 6 meses depois eu ganhei 12 vezes mais do que o diabo quis levar. Isso é o fruto do dízimo. Irmão, Deus tem 200 formas, multiformas, de fazer cumprir a palavra dele na nossa vida. Ele não tem um jeitinho, ele tem várias formas. O fruto do seu trabalho
É uma bênção que Deus diz, quando nós somos dizimistas, vai ficar com a gente. E na hora que alguma coisa, eu começo a ver que está saindo prumo, e não foi erro meu, porque também tem aquilo. O cara fala, pastor, o devorador na minha vida está terrível, eu sou dizimista, eu sou ofertante, e o devorador fica pegando as minhas coisas, e o devorador nem passa perto do cara, com medo do cara comer as economias do devorador. Pensa nisso. Tem gente que o devorador, quando está sem ideia de como destruir os outros, vai lá na casa do cara. Fala, não entra, fica de fora que é perigoso, só fica anotando, pega as ideias, funciona, ele está se destruindo com isso, vamos usar com os outros. Porque tem hora que a gente fala o devorador, pastor, mas olha só, o senhor tem que ver, como é que está meu cartão, o devorador. O senhor te falou, quinta-feira eu estou aqui, depois da manhã. Então se você quiser, na quinta-feira que vem, traga o seu cartão, a sua fatura de cartão, com a lista, circule tudo que o devorador comprou que eu pago. Eu pago? Estou te falando. Chifre novo, eu pago. Tridente de fogo, eu pago. Cadeira de enxofre, eu pago. Capa nova, eu pago. A gente fala o devorador. Qual foi o Pix que o devorador tirou da tua conta? Para pagar o sapato? Diz para mim. Não, quando eu acordei, pastor, estava lá o débito de R$500 na minha conta e 5 sapatos. Viajei, né? R$500 comprar 5 sapatos. É o devorador, pra você ver, ainda roubou o cara da loja. Você entendeu ou não? Mas você imagina, irmão, a gente fala que é um monte de coisa, o devorador e é nós. O devorador fala, ei, aqui, me tira disso. Eu nem chego perto do cara, eu tenho juízo. Você entendeu ou não? Então, veja aqui, terceira bênção. Olha aqui. Seu trabalho não será em vão. Onde é que está isso? O texto diz, no campo não vos será estéril. Sabe o que significa? Quando eu entrego o meu dízimo, eu vou lá, faço um negócio, eu tiro o meu dízimo, eu tiro a minha primícia. Coisa que eu não fazia nem fazendo negócio. Eu não conseguia ser fiel. E sabe qual que é o problema, irmão? Lá na igreja tem um cara, que há uns 12 anos atrás ele chegou, um empresário grande da cidade, estava perdendo tudo. Ele me contou que estava com a arma em cima da mesa para dar um tiro na cabeça, de madrugada. A TV estava ligada, o pastor Silas estava ensinando sobre dízimo, era de madrugada. O cara acreditou no que os crentes duvidam. Aí esse cara aparece lá na igreja. Fala, eu ia me matar, eu sabia quem era o cara, eu ia me matar, porque eu estou perdendo tudo, já sabia que eu era do mercado financeiro. E ele falou assim, só que eu vi aquele pastor falando sobre dízimo. E ele pegou o envelope que ele trouxe da casa dele e falou assim, aqui está o meu primeiro dízimo, todo mês eu vou entregar dízimo. Esse cara, infelizmente, não se converteu ainda há 12 anos. Mas ele acreditou no que os crentes duvidam e está vivendo o que os crentes deviam viver. Você entendeu ou não? Irmão, dízimo não funciona para crente, funciona para quem crê e pratica. E não é exclusivo nosso. Não é exclusivo. Tem um cara aí, que eu não vou falar o nome, até porque está sendo gravado, num programa de audiência nacional, o cara milionário. Aí perguntou, em rede nacional, perguntaram o cara, e qual o segredo? O cara estava esperando um negócio ultra mega, né? Qual o segredo que você diz para essa sucesso financeiro que você tem? Sabe o que o cara respondeu? Eu sou dizimista. Em rede nacional, amigo. E os crentes? Dízimo é coisa do Antigo Testamento. Acreditando, porque é assim, eu aprendi que existe 2 grupos de pessoas no mundo. Só 2. Qual, pastor? Os que dão desculpa e os que dão um jeito. Os que dão desculpa vão se especializar em dar desculpa. Então ele não vai ser mais nada, ele não vai ser bom em nada na vida, porque ele aprendeu a dar desculpa. E os caras que dão um jeito, é esses caras que faz a Apple, é esses caras que faz a Microsoft, é esses caras que vai construir, é esses caras que vão fazer grandes coisas aqui em Araçatuba, é os caras que dão um jeito. Você entendeu isso ou não? Ou seja,
A gente precisa entender isso. Nós temos que fazer parte da turma que dá um jeito. Então, meu irmão, deixa eu te falar, eu vim aqui compartilhar meu coração. Você recebe a parte que você quiser. Mas eu sei o que mudou a minha vida. Então, preste atenção. Seu trabalho não vai ser em vão. Porque a Bíblia diz, no campo, porque lembra que é tudo agrícola, no campo não vos será estéril. Sabe o que significa? O trabalho da sua mão vai ter que dar fruto. O fruto vai ter que ficar contigo. E a bênção vai ampliar aquilo que você está conquistando. O conjunto do dízimo. Você entendeu isso? Diga amém. Agora só tenho que fazer mais uma ressalva, porque eu errava nisso também. E eu sei que tem gente que erra, primeiro, por falta de fé. Segundo, com coração bom. Passa para mim. Só funciona do jeito de Deus. Fala com a pessoa que está do seu lado, ó, não inventa, só funciona do jeito de Deus. Porque, meu irmão, crente inventa. Eu vou te falar. Não é mentira. Não, ele é mentiroso. Não, ele inventa. Olha só, como é que dá dízimo? Vamos ver Bíblia, tá? Você já viu que dízimo é coisa do Novo Testamento. Então a gente tem que pegar o princípio das bênçãos do Antigo sobre dízimo e como entrega. E olha como entrega. Versículo 5 de Deuteronômio 12. Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome e sua habitação, e ali vireis. Olha o que diz. E ali trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos... Fala com a pessoa que está do seu lado, você não pode escolher onde vai entregar. Fala assim, é na tribo que Deus te plantou. Qual é o nome da tribo que Deus te plantou? Qual o nome? Então fala com a pessoa que está do seu lado, do seu jeito não funciona, é só do jeito de Deus. Você entendeu ou não? Não, irmão, porque olha só, tem dois grupos de pessoas que erram isso aqui. A turma da falta de fé. Ela tem até fé para entregar, mas ela quer ter a certeza para onde foi o dinheiro. Aí esse cara vai entregar assim, vamos construir. Aí ele entrega. Eu vou dar aqui, ó, 200 sacos de cimento, vou dar aqui tantos metros cúbicos de concreto, porque ele sabe, está lá meu dízimo. Amigo, Deus não te deu autoridade para administrar seu dízimo. Dízimo é fé, você entrega e o resto é com Deus. Você entendeu ou não? Ah, pastor, mas eu pego o meu dízimo, eu pego, sabe o quê? Por exemplo, eu tenho que dar 10 mil de dízimo. Eu vou dar ali 2 mil, porque o irmão ali está fazendo uma igreja, eles são tão pobrinhos, tadinho. E a gente tem que ajudar, tirou, botou do seu jeito. O diabo não quer nem saber se você separou 10%, só funciona do jeito de Deus. Pastor, mas eu sou dizimista. Quando o cara fala isso para mim, eu falo assim, como é que você entrega? Porque, meu amigo, não adianta, a gente pode ter boa intenção, mas a lei é de Deus. O diabo não vai ver a tua boa intenção, vai ver o seguinte, seguiu o que Deus falou? Então não é dízimo. Seguiu é dízimo, não seguiu não é dízimo. E aqui diz, ó, e ali trareis os vossos holocaustos, versículo 6, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, a oferta alçada e tal. 8, não fareis, irmãos, o texto bíblico é incrível, parece que foi feito ontem, ó. Não fareis conforme tudo que hoje fazemos aqui, cada qual tudo que bem parece aos seus olhos. Ah, não, eu vou ajudar a igreja ali, ele pega a 10ª parte e ajuda a igreja ali. Ei, amigo, isso não é dízimo não. Isso é oferta. Oferta é outro tipo de bênção. Dízimo, para ser isso aqui, repreender devorador, o fruto ficar contigo, o trabalho não ser em vão, e Deus provocar novas bênçãos em cima daquilo ali, tem que ser do jeito de Deus. Fala com a pessoa que está do seu lado, é do jeito de Deus ou não vai funcionar? O texto diz, não fareis conforme tudo que fazemos aqui, cada um conforme o que parece. Um tempo atrás eu estava sentado numa mesa de gente inteligente na Bíblia. E eu fiquei assim meio chocado. O cara falando assim, pastor, mas como um cara que tem que entregar 1 bi de dízimo, porque é verdade, tem gente aí que é 10 bi. Entrega numa igreja só. Eu falei, irmão, é fé. Ou você tem fé ou você não faz. Ah, não, mas eu preciso ver, amigos. A Bíblia já diz, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Você entendeu ou não? Então fala com a pessoa que está do seu lado, não se esqueça, é do jeito de Deus. Então, quando eu faço meus negócios lá, eu apuro o lucro, vou lá e tiro o dízimo. Tem negócio meu que eu nem apuro o lucro. Tem negócio meu que a rentabilidade dele é superior, eu nem faço conta. Eu vejo o que entrou na conta
Eu não vejo nem o que emitiu de nota, eu vejo o que entrou. Entrou antes de imposto, não estou falando para você fazer, eu estou falando algumas coisas eu faço assim, de alguns negócios meus. Eu não vejo imposto, o que teve, não sei, eu vou lá, tiro o dízimo e entrego. Porque a minha fé é o suficiente para isso. Ou seja, eu preciso entender que ou eu creio e pratico, aí eu vou voltar lá nesse cara que até hoje entrega dízimo na igreja. Chega para ele e diz que dízimo é coisa do Antigo Testamento, ele quase bate no cara. Por quê? Porque ele diz, eu sei o que mudou a minha vida. Meu irmão, uma coisa é ter Jesus para morar no céu, outra coisa é pegar os princípios de Jesus para viver na terra. Você está entendendo ou não? Tem gente que só pega Jesus para morar no céu e vai padecer na terra. Deixa eu te falar uma coisa que eu preciso falar. Olha só, dízimo não é garantia que ninguém vai enriquecer. Porque senão eu seria leviano se eu não falasse isso. Porque tem um monte de gente lá fora que duvida que Deus existe e é milionário. E é bilionário. Deixa eu só te dizer uma coisa. Não precisa ser dizimista para ser bilionário, mas jogue na internet, bilionários que perderam tudo. Para não perder tudo, precisa dessa bênção de Deus. Você está entendendo ou não? Porque o devorador, você acha que vem só na vida do crente? Não, ele vem na vida de qualquer um. Jogue aí na internet, bilionários que perderam tudo, milionários que perderam tudo, e homens de negócio. Eu poderia citar alguns aqui agora, talvez você esteja lembrando de alguns aí agora. Sabe por quê? Eu fico pensando nesses caras, se cumprisse o princípio de Deus para viver na terra. Aonde esses caras chegaram, e aonde eles poderiam chegar com Deus. Então fala com a pessoa que está do seu lado, creia nessa palavra. Sabe qual é o meu pedido a Deus, no nome de Jesus? Que a gente possa crer e praticar a palavra dEle, para viver o que Ele prometeu. Porque Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. Deixa eu te falar agora a sexta coisa. Por isso que eu te falei, eu vim testemunhar. A sexta coisa que eu não fazia, isso aqui, ó, não entregava primícias. Irmão, deixa eu te dizer, Êxodo 34, 26, olha o que diz a Bíblia. A ordem para entregar. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor. Os primeiros frutos, lembra? Que a terra era agrícola e pecuária. Ou o cara tinha animais, ou ele plantava. Ou tinha os dois. Então a Bíblia diz que a primeira cria pertencia a Deus. Era primícias, tinha que ser entregue, oferta de primícias. A Bíblia diz que os primeiros frutos de cada colheita, porque naquela época as pessoas não trabalhavam por 30 dias, a colheita ia vir lá depois na época de plantar, de colher, depois que plantou. Hoje a gente trabalha para ter salário em 30 dias, lucro em 30 dias, as empresas faturam por 30 dias, você entende isso ou não? Ou seja, mas naquela época era assim, mas os primícias dos primeiros frutos vai ser entregue ao Senhor. Então Deus mandou a gente entregar primícias, oferta de primícias. Agora deixa eu te mostrar quais são as bênçãos que a gente desperdiça, que poderia estar alcançando pela obediência à palavra de Deus. Vamos lá, primeira e segunda bênção, eu posso te mostrar num texto só. A primeira e a segunda, está aqui, ó, em Provérbios 3, 9. Honra ao Senhor com a tua fazenda. Isso aqui, sabe o que eu entendo por fazenda? Honra com a tua fazenda. Quando você entrega o seu dízimo, você está honrando a Deus. Mas ele vai colocar olha lá, com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Porque por muitos anos, eu pensava que a primícia era o dízimo. Até que em 2006 eu descobri que dízimo é uma coisa, tem lá aquela bênção do dízimo. E primícia é outra coisa. A primícia, ela vem antes do dízimo. Porque para que eles colhessem aqui, eles tinham que primeiro tirar os primeiros frutos e levar ao sacerdote. O sacerdote abençoava eles, eles voltavam para colher. Eles colhiam todo o campo e aí entregavam os dízimos. Você entendeu? Aí olha só,
Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto. E transbordarão, ou seja, são duas bênçãos, de mosto os teus lagares. Olha aqui, as primícias, duas primeiras bênçãos, abundância e transbordamento. Deixa eu te falar um testemunho daqui de Araçatuba. Teve um dia, alguns anos atrás, que lá na mesa, na hora do jantar, eu estava falando sobre a bênção, não estava aqui dentro da igreja, sobre a bênção da primícia. Falei rapidinho. Tinha uma pessoa de uma cidade aqui perto, que agora até mora aqui, mas uma pessoa que estava ouvindo. E passado alguns meses, ela me manda uma mensagem dizendo: pastor, o senhor não vai lembrar, mas eu estava naquela mesa, quando o senhor estava falando, e eu criei, e eu comecei a primiciar, e agora eu não tenho mais só uma empresa, eu tenho duas, estou expandindo para Araçatuba. Aí foi quando ele veio morar para cá. Por quê? Porque o cara ouviu e creu. Então, por quê? A Bíblia diz, primeira e segunda bênção da primícia, abundância e transbordamento. Irmão, eu só estou lendo contigo a palavra de Deus. Olha a terceira bênção da primícia. Aqui eu botei só Jericó, Josué 6. Você vai ler lá. Por quê? Libera uma unção de conquista. O que é isso? A Bíblia diz, aquela seria a primeira batalha, a primeira vitória de Israel. E a Bíblia diz que Deus falou assim, todo ouro, todo bronze, tudo isso de valor vai ser consagrado a mim. Era primícias. E porque o tal do Acã ficou com um pedacinho do que era de Deus, eles perderam a guerra para uma cidade desse tamaninho, que era a cidade de Ai. Josué achou aquilo estranho, foi consultar a Deus, Deus falou assim, ó, tem coisa condenada no meio de vocês. Quando vai descobrir, o Acã ficou com a primícia que pertencia a Deus. E a nação perdeu a guerra. E aí quando é restituído, dali para lá, Deus falou assim, agora, tudo que vocês conquistarem pertence a vocês. Agora Deus vai derramar uma bênção de conquista para todas as outras cidades serem de Israel. Então eu aprendi uma coisa, quando eu primicio, quando eu entrego a minha primícia, eu estou trazendo uma unção de conquista sobre a minha vida e sobre o meu negócio. Você entende isso? Diga amém. A quarta bênção das primícias, está aqui, ó. Ezequiel 44:30, faz a bênção repousar sobre a sua casa. Não é passar pela tua casa, é repousar sobre ela. Olha o que diz o texto, e as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda oferta de todas as vossas ofertas serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, primícia, oferta de primícia, é um negócio muito poderoso para a gente ignorar. Então aqui o resumo de primícias, pode passar. 4 bênçãos das primícias, abundância, transbordamento, unção de conquista, faz a bênção repousar sobre a nossa casa. Eu tenho recebido testemunho de gente que começou a primiciar do Brasil inteiro. Pessoas que começam a ver as coisas fluindo. Amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Como eu entrego a primícia? Agora vamos para a parte prática. Como é que eu entrego a primícia? Vocês têm envelope de primícia aqui? Ah, tá. Porque você tem que marcar. Oferta de primícia é outra coisa. Como é que eu entrego primícia? Eu vou lá, seja daquilo que eu ganho por mês, ou seja dos negócios que eu fecho, apuro lucro, quando são os negócios, ou dessa empresa que eu dou do valor independente do lucro, eu dou da entrada toda. Assim como eu faço com o dízimo, eu faço com a primícia. Eu pego o valor que entrou naquele mês, divido por 30. Por que por 30, pastor? Eu acho o primeiro dia. Porque a primícia é o primeiro. E aí eu acho o primeiro dia daquele mês, ou seja, trabalhei 30 dias. Qual foi o lucro? Ou qual foi o salário? Qual foi o resultado? Ah, deu esse valor aqui. Eu divido aquele valor por 30 e eu entrego de primícia. Porque eu creio que aquilo vai liberar uma abundância do céu, de transbordamento, unção de conquista, vai fazer a bênção repousar, não é passar, repousar. Deixa eu dizer uma coisa para você,
Se eu ganhar, deixa eu te mostrar o quanto que eu creio na palavra de Deus, só para você ter ideia. Esse telefone aqui eu ganhei, um iPhone Pro Max 16. Quando eu ganhei, na caixinha, primeira coisa que eu fiz, como o cara era crente, eu falei assim, quanto custou, amigo? Porque eu tenho que entregar o dízimo e a primícia disso. É isso que eu creio de dízimo e primícia. Vou te dizer mais, só não vou dizer qual é o carro. Um tempo atrás eu ganhei um carro, bem carinho, importado. Esse eu não precisei perguntar, porque tem nota fiscal, foi 0. Sabe o que eu fiz com a nota fiscal? Vi qual era o preço para entregar o dízimo, peguei o valor daquele carro, dividi por 30 e entreguei a primícia. Porque naquele mês, além de tudo que eu ganhei nos meus negócios, eu ganhei mais aquela bênção. Você entendeu isso ou não? É assim que eu creio dízimo e primícia. Um cara, numa reunião de negócio, quis me dar um presente, o cara só estava acompanhando o cara do negócio lá. A gente reunião lá em Juiz de Fora. O cara resolveu me dar um colchão lá que era uns 25 mil reais. Eu nem sabia que existia um negócio desse. E esse não vem escrito nota. Pois eu perguntei ao cara. E eu não quero nem saber se o cara é crente ou não. Ele vai ter que saber que eu creio em dízimo e primícia. Por quê, meu irmão? Deixa eu dizer uma coisa para você. É o que eu creio, tá? Só tem um jeito de fazer com que a gente tem. Vamos melhorar. Na terra, como é que a gente diz que é legal o dinheiro que a gente ganha? É um negocinho chamado assim, imposto de renda. Mas o que faz com que o nosso dinheiro seja legal no mundo do espírito se chama dízimo. Porque o diabo só respeita o que está escrito na palavra de Deus. Você pode ter declarado, você pode ter feito de forma lícita, mas no mundo do espírito, para ser lícito, só funciona do jeito de Deus. Você entendeu isso ou não? Por isso, qualquer coisa que eu ganhar, esse relógio aqui, ó, eu ganhei, custa um dinheirinho também. Esse aqui eu não precisei perguntar para o cara, fui lá no Google Lens, puxei e entreguei o dízimo e primícia dele. Fala com a pessoa que está do seu lado, ou você crê, ou você não vai viver o que a palavra de Deus diz. Você entendeu ou não? É nesse nível. E um dia um cara me fez uma pergunta, e eu vou repetir essa pergunta aqui. Um dia o cara falou assim, pastor, e se te derem uma propriedade de 300 milhões de reais e você não tiver 30 milhões para dar de dízimo? Eu falei, meu irmão, a vida é fácil. De quem crê é fácil. Eu vendo essa propriedade pelo valor que for, tiro o dízimo e a primícia, e o que sobrar eu compro outra. Fala com a pessoa que está do seu lado, quando você crê, a vida é fácil. É nesse nível que eu creio dízimo e primícia. Então, eu sei o que fez na minha vida. Lembra aquela casinha? Lembra da primeira? Eu passei aquele vídeo, não foi para te impressionar, não. Foi só para você saber. Você fica me olhando assim, bonitinho? Obrigado, pastor. Eu sei que eu sou bonitinho. Estou brincando. Bonitinho lá na minha terra, sabe o que é? Um feio arrumadinho. Quando você quer, assim, não mostrar para a pessoa que não está tanto assim, você fala, você está bonitinho. Ou seja, um feio arrumadinho. Olha só. Então, deixa eu te dizer. Eu creio nisso. E eu faço isso. Eu só estou falando o que eu faço, ok? Então, se você quer viver um outro nível na sua vida, experimenta primiciar. Experimenta fazer o que Deus falou que tem bênção. Porque sabe qual que é a parte boa? Deus é fiel para cumprir a palavra dele. E deixa eu te falar a última coisa que eu ignorava. Isso aqui, ó. Poder da oferta. Deixa eu te mostrar algumas coisinhas sobre oferta e a gente vai terminar. 2 Coríntios 9:6, olha o que diz. E digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que eu falei? Eu falei por muito tempo? Pela lógica humana. Deus não é lógica, mas pela lógica humana. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia nada, colhe. Aí eu vi que na Bíblia essa parte estava errada. Por quê? Porque aqui só diz assim, quem semeia pouco, pouco também se fará. Quem semeia com abundância, abundância também se fará. Tem escrito aqui, quem semeia nada, colhe nada? Aí é que mora o perigo. Passa o texto. Deuteronômio 24:19. Deixa eu te mostrar o que colhe
quem semeia nada. Quando no teu campo cegares, ou seja, plantou, a tua cega, e esqueceres uma gazela no campo, não tornarás a tomá-la. Para o estrangeiro pôr e para a viúva será. Para que Deus, o Senhor, te abençoe em toda a obra das suas mãos. Eles plantaram alguma coisa? Não. Mas eles pegaram o que sobrou daquele que plantou. Você entendeu isso ou não? Olha o que diz o 20. Quando sacudires a tua oliveira, não tornarás atrás de ti a sacudir os ramos. Para o estrangeiro pôr para a viúva será. O órfão e a viúva ali tinham plantado? Não, mas Deus proveu alguma coisa para eles. Agora fica claro no 21, ó. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás atrás de ti a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Será o quê? O restante. Se eu te dizer uma coisa, quando você não semeia, você vive do resto de quem semeou. Então, quando eu olho para a Bíblia, sabe, agora juntando os dois textos, como é que é aquela lógica nossa? Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia nada vai viver do resto de quem semeou. Isso aqui agora pode ser bíblico. Por quê, irmão? Momento de oferta não é momento de dar uma ajudinha nem para Deus nem para a igreja, porque Deus não precisa de ajuda. Você acha que Deus paga a conta de luz lá? Aí está preocupado com que agora a bandeira é vermelha na conta de luz. Ele é o sol que brilha, não precisa ter luz, ele brilha. Ele brilha, ele iluminará. Agora escute, todos os princípios de finanças que estão na Bíblia não é para abençoar Deus, é para abençoar a nossa vida. É o cuidar de Deus sobre nós. E aqui está dizendo o seguinte, tem gente que vai plantar e tem gente que não vai plantar e vai viver da sobra de quem plantou. Quando a gente oferta, a gente está decidindo viver das nossas colheitas e não da dos outros. Cada culto, cada momento de oferta que a gente vai entregar, a gente está tomando uma decisão. Se a gente vai pegar o que sobrou, ou se a gente vai viver daquilo que nós plantamos. Deixa eu te falar sobre o poder da oferta. 1 Samuel 1,4. Olha o que diz. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhes tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Quantos dias? Todo ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Sabe o que significa? Penina tirava todo ano Ana da oferta. Escuta o que eu vou te dizer, todo ano, ele diz de ano em ano, não diz quantos anos, mas de ano em ano, eles subiam para ofertar, na hora da oferta, Penina irritava ela, tirava ela da oferta. Era todo ano. Agora olha o que aconteceu no ano lá, que a Bíblia não diz que ano era, mas no ano. Passa, por favor. Então, aconteceu no ano, agora vai mudar alguma coisa. Então, Ana se levantou, depois que comer e beber em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que mais Ana queria na vida? Um filho. Você acha que aqui foi a primeira vez que ela chorou diante de Deus? Vamos pensar, é a primeira vez que ela chorou? Não. É a primeira vez que ela orou? Ela devia fazer isso todo ano, mas nesse ano aqui foi diferente. Versículo 11, e votou um voto. Ah, pastor, eu não acredito em voto. Explica isso para Ana, que voto é coisa do Antigo Testamento. Olha só, votou um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Deixa eu te mostrar a oração de Ana, para o século 21. Ana está dizendo assim, Senhor, o que eu mais quero na minha vida é ter um filho, mas eu quero tanto, que se o Senhor me der, eu fico sem e entrego para o Senhor. É como se alguém falasse assim, Senhor, eu quero tanto uma casa que o Senhor me der, eu vou morar de aluguel, vendo e entrego para o Senhor. Essa aqui é a oração de Ana. O que eu mais quero na minha vida, eu vou dar para o Senhor. Agora lembra do seguinte, Abraão, o que ele mais amava? Fala para mim. Isaac. O que Deus pediu para ele? Isaac. O que ele entregou para Deus? Isaac. O que Deus devolveu para ele? Isaac. Deixa eu te dizer uma coisa. A gente não deve ter o que a gente não é capaz de entregar para Deus. Porque senão aquele vai virar o nosso Deus. Quando o Isaac é capaz de entregar para Deus,
Abraão entregar Isaac, Deus falou, pode ficar com ele. Quando Ana é capaz de entregar o que mais queria para Deus, Deus falou assim, agora você pode receber. Se Deus te pedisse um carro, uma casa, um dinheiro alto, não sei o quê, será que a gente entregaria para Deus? Porque se não for capaz de entregar, significa que a gente não deveria ter. Porque senão aquilo é mais importante do que Deus na nossa vida. Aí ela faz esse voto, só que chegou a hora de entregar. Olha o que diz o texto. Pode passar. E havendo desmamado, chegou a hora de entregar. Levou consigo, agora tem um detalhe, com 3 bezerros. Só uma pergunta, ela ofereceu 3 bezerros quando fez o voto? Ela só falou assim, se o senhor me der um filho, eu te entrego o quê? Um filho. Mas na hora de entregar, ela vai levar o menino, ó, levou consigo, com 3 bezerros. E levou um efa de farinha e um odre de vinho. Ela ofereceu isso, disse para Deus que ia entregar. Olha que interessante, ela oferece um menino, leva 3 bezerros, leva farinha e leva o vinho. E a Bíblia diz, e levou à casa do Senhor, e o menino ainda era muito criança. Ela entregou além do que prometeu a Deus. Olha o efeito de um poder de uma oferta. Você nunca mais vai ouvir um texto na Bíblia de Ana pedindo um filho. É verdade ou não é? Não existe mais nenhum texto depois daquela vez que Deus deu um filho, que Ana vai pedir filho. Mas olha o poder de uma oferta. Olha isso aqui que interessante. Pode passar. Ah não, isso aí. 1 Samuel 2:21. Faz as contas comigo. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Vê se isso é coincidência ou é poder de uma oferta. Ela foi levar o menino com 3 bezerros, com farinha e com vinho. Aí ela nunca mais pede um filho e Deus dá 3 filhos, 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Sabe por quê? Você e eu nunca vamos ganhar no poder de dar do nosso Deus. Você entendeu isso? Diga amém. Não é uma coincidência, é um poder sendo liberado. Você precisa entender isso. E deixa eu te dizer um negócio que eu escrevi aqui. Passa, por favor. Repita comigo. Deus não está à venda. Nosso dinheiro não muda a vontade de Deus. Mas Deus não resiste à fé de um coração que crê em sua palavra. Está escrito sem sua palavra, mas é em sua palavra. Amigo, nosso dinheiro não muda a vontade de Deus. Deixa eu te falar só como é que é o céu. A gente acha bonito quando chega numa rua aqui, a rua está asfaltadinha, não é? Fala, a rua não tem um buraco. Deixa eu te falar como é que é a rua do céu. Rua de ouro. Você acha que alguém aqui na terra ostenta? Se Deus tivesse um Insta... Vou imaginar, lembra do meu filme? Eu tenho um filme, lembra do filme? Quem me conhece há mais tempo sabe que eu vou fazer um filme, não se meta no meu filme, o filme é meu, tá bom? Mas eu fico imaginando Deus nesse meu filme, aí vai atender a sua oração. A gente está falando, Senhor, eu preciso de um dinheirinho, e não sei o quê. Aí Deus lá vai fazer uma história para te responder. Olha aqui, estou aqui, ó. É uma das ruazinhas do céu, tá com ouro. Aqui, ó, como é que é a rua aqui e tal. Aí vai responder no outro dia de manhã. Outro de manhã, olha, eu estou passando aqui pela Nova Jerusalém, a cidade quadrangular. Aqui, ó, dá uma olhada ali na porta. A porta é uma pérola inteira. Tem 12, a Bíblia diz assim, são 12 portas, e cada porta uma pérola inteira. Me diz o que é ostentação. Me diz se esse sheik aí de Dubai pode ostentar alguma coisa perto do céu, que a Nova Jerusalém tem 12 portas, cada uma pérola enorme. Eu quero ver um sheik arrumar uma porta do tamanho da que Deus vai botar lá no céu. Quero ver! Quero ver! Eu quero saber quem é o primeiro trilionário. Você sabe que agora está a guerra para ser o primeiro trilionário da Terra, não é isso? Eu quero ver o primeiro trilionário botar uma cidade quadrangular, naquela medida que Deus botou, aonde a porta vai ser uma pérola inteira. Eu quero ver ele fabricar uma pérola inteira. Quero ver uma ostra daquele tamanho para dar uma pérola daquele tamanho. Fala para mim. Fala com a pessoa que está do seu lado. Você não entendeu, Deus não precisa de você não, amigo. Irmão, a gente tem que cair na real. A gente acha que a gente faz alguma coisa para Deus. A gente está tentando ser um servo bom. E a Bíblia diz assim, e depois que o servo bom faz tudo que foi pedido, se considere um servo inútil. Mas pensa num Deus que ama a gente.
Pensa num Deus que gosta de ouvir a gente cantando desafinado do jeito que a gente canta. Pensa quando o céu para tudo porque a gente começa a orar. Pensa nisso. Então, meu irmão, quando Deus coloca aqui dízimo, oferta e primícia, não é porque Ele está à venda, não. É porque Ele está colocando o princípio para prosperar seu povo na terra. Quando Deus coloca isso, não é porque nosso dinheiro, vou trazer uma oferta aqui que agora vai mudar o coração de... Ei, amigo, o que muda o coração de Deus é a nossa fé. A Bíblia diz, Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. É mais ou menos igual a Ezequias, vai lá, diz que ele vai morrer. Aí o cara faz uma oração desse tamaninho que toca no coração de Deus. Olha que doideira, desse tamaninho, pensa numa oração pequena. A gente acha que 1 hora de oração vai convencer Deus. Aí vem um cara, faz uma oração desse tamaninho assim, durou nem 1 minuto, Deus falou, volta lá e dá mais 15 anos para ele. Fala com a pessoa que está do seu lado. Seu dinheiro só revela o coração. Quando Isaac está entregando, quando Abraão está entregando Isaac, ele está revelando o coração. Ele está dizendo assim, eu amo Isaac, ele é o futuro meu. Só tem um detalhe, o Senhor é mais importante que o futuro que eu imagino que eu tenho. Quando eu entrego meu dízimo, minha oferta e minha primícia, ainda que eu não saiba dizer nada do que eu estou falando aqui, Deus está vendo assim, Ele sabe aonde é a fonte. Ele sabe quem está fazendo na vida dele, na empresa, no sonho dele. Por isso, amigo, deixa eu te dizer, eu ganho alguma coisa, eu vou lá e entrego o dízimo e a oferta, sabe por quê? Porque eu sei que Deus me abençoou pela mão de alguém. Não é a Bíblia diz, não diga que foi a força do seu braço que deu poder para você enriquecer, porque o Senhor, seu Deus, é que te dá força. Você entende isso? Diga amém. Deixa eu terminar fazendo um ato profético. Deus não está à venda, nosso dinheiro não muda a vontade de Deus, então, por favor, nunca entregue uma oferta dizendo, o Senhor tem que fazer isso, porque isso é o crente sem juízo e que não conhece a Bíblia. Crente que fala assim, pastor, eu dei uma oferta e agora Deus vai ter que fazer, é crente que não entendeu que ele é que é o servo, que não é Deus que é servo dele. E que se não fosse as misericórdias do Senhor, nós estaríamos perdidos. Mas por causa do amor dele, enviou Jesus para nos salvar. Ainda deixou os princípios para a gente viver nessa terra. Você entende isso ou não? Então, meu irmão, tudo que eu disse, lembre, seu dinheiro não muda a vontade de Deus, nem seu jejum, nem sua campanha, nem sua oração, mas quando o coração está quebrantado e acredita no poder da palavra dele, a fé toca o coração de Deus. Você entende isso? Eu não sei, eu pedi autorização ao pastor, porque quando eu estava orando antes de vir para cá, Deus colocou algo no meu coração, por isso que eu preciso que coloque o outro banner, porque esse banner aí foi algo que veio, então eu tive que fazer um separado dessa apresentação. Tem um banner aí que é só um versículo, que eu queria ler contigo, para a gente orar e terminar. Esse aqui, Deuteronômio 14, 26. Eu estou usando essa versão aqui, a RC, porque ela deixa isso claro. Olha o que está escrito na Bíblia. E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma. E naquela época o que era? Por vacas, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, por tudo que te pedir a tua alma, come ali perante o Senhor. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma. Deixa eu dizer uma coisa para você, nosso dinheiro não compra Deus, amém? Nós estamos claros isso? Eu estou repetindo 200 vezes para isso entrar na tua cabeça. Teu dízimo não muda a vontade de Deus, sua oferta não muda a vontade de Deus. Agora, lá tem um monte de bênção que eu te mostrei. Por que eu entrego o dízimo? Primeiro, porque Deus mandou. Segundo, porque Ele ainda botou 3 bênçãos lá para me abençoar. Por que eu entrego oferta? Porque ela tem um poder para desatar futuros. Por que eu entrego primícias? Porque tem 4 bênçãos lá. Além de Deus ter mandado eu fazer, ainda colocou 4 bênçãos para eu fazer. Você entendeu isso ou não? Então, por isso que eu entrego. Deus não precisa, o céu está tudo bem, continua tendo rua de ouro, não está tendo crise na economia do céu, mas Ele colocou coisas para eu viver. E esse texto, coloca o texto de novo, por favor. E eu quero fazer uma oração baseada nesse texto aqui. Esse último que vocês colocaram aí, que é um texto sozinho. E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma. Quando você faz um voto, Ana obrigou Deus a cumprir. Diz para mim, Ana falou assim, o senhor tem que fazer? Ela não sabia se Deus ia fazer. Quando Jacó faz um voto, ele não sabia se Deus ia fazer. Mas quem faz voto, acredita que Deus pode fazer. Você está entendendo isso? E se Deus não fizer?
como diz a música do Delino, Ele continua sendo Deus. E se Deus fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele não fizer do meu jeito, Ele continua sendo Deus. Se Ele não fizer na minha hora, Ele continua sendo Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa. Já teve momentos na minha vida, e eu contei até um testemunho ali atrás para os pastores, que depois de tentar tudo, eu me lembrei, eu não entreguei uma oferta para desatar isso ainda. E eu fui lá, entreguei uma oferta, e Deus fez maravilhas. Porque Deus é obrigado? Não. Porque eu acredito que oferta produz colheita. Porque eu acredito que Deus pode fazer com que a minha semente produza. Lembra quando Deus apareceu para Salomão e disse, pede o que você quer? Você lembra desse texto? Pega o texto lá na Bíblia, sobe um pouquinho e vê o que ele fez antes. Ofereceu 1000 holocaustos. 1000 holocaustos é demorado. Cansativo, porque tinha que degolar os animais por horas. E a Bíblia diz que depois ele foi dormir. Agora está entendendo por que ele foi dormir. Horas e horas entregando oferta. E quando ele foi dormir, aconteceu o que ele menos esperava. Deus recebeu a oferta e veio trazer a colheita. Então deixa eu dizer uma coisa para você, talvez essa noite, porque eu senti isso lá, quando eu estava orando no quarto do hotel. Eu percebi pessoas que, como eu, já tive questões que estavam travadas. Se crer, pode entregar uma oferta não para obrigar Deus a fazer, vamos ter juízo. Mas uma oferta com o poder de colher e se transformar naquilo que eu estou precisando receber. Você entende isso? Diga amém. Então, o que eu quero colocar diante de você? Que você hoje faça uma oferta com propósito. Pastor, o que é uma oferta com propósito? Não é pegar aquilo que você faz e entregar como todo culto. É como Ana aquele dia, eu vou pegar algo precioso para mim e entregar ao Senhor. E dizer, Senhor, o Senhor não é obrigado a fazer nada, porque a minha salvação já foi o maior presente, mas eu sei que o Senhor pode. Irmão, tem hora que eu estou lá no meu devocional orando, eu digo, Senhor, só quero que o Senhor me diga uma coisa, me diga que o Senhor não pode fazer o que eu estou pedindo. Porque se o Senhor me disser que o Senhor não pode, eu acredito, porque eu sei que Ele jamais vai poder dizer que não pode. Ele pode dizer que não quer, e eu digo para Ele, se o Senhor não quiser, eu aceito a tua vontade, mas o Senhor pode.